Eu não consigo ver a minha câmera, não tem nada estranho atrás de mim, não, né? Não, acho que também tá bom aqui. Eu queria deixar a janela aberta, tá ligado? Só que eu acho que se eu deixar a janela aberta vai ficar uma luz muito... Só tem o hide. O que tá dark, cara, é o quarto ali do Mike. Tudo escuro. Oi? Tudo escuro Tá aí, escuro? então. Sim. Então, é que a câmera do notebook não é tão boa, tá ligado? Ah, não, mas não tá tão ruim, não. Tá bonzinho até. Sim. Deixa eu botar um... É pra reunião ter cerca de, 45 minutos, né? Quer dizer, a entrevista. É? Ui. 30 minutos. O vídeo bruto eles falaram entre 10 e 30 minutos, né? Falei 45 zoado. Deixa eu ver. Vídeo bruto. Não fala. A gente vai estar adiantando bastante trabalho, né? É. Que o vídeo editado é só para daqui a 23 dias mesmo. Ele vai entrar daqui a pouco. Eu já mandei o link para ele falou, beleza, que ele vai entrar às 5h30. Safe demais. Pô, eu tentei desgrudar o bagulhinho lá do Eu Sou Nubank, mas não deu. Bah, eu nem tinha. Eu procurei que eu tenho um cartão do Nubank também, mas eu nem tinha nada do negócio para botar do Nubank. Ficou zoado. Aí, ó, ele tá entrando, galera. Vou permitir, hein? Eu vou permitir. Tá. Pode permitir. Legal. Pera aí. Ué, ele deve estar conectando. Oi? Opa, boa tarde. Opa, e aí, galera? Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde. Aoba, bom? Tudo certo. Que a gente pode começar aqui? Pô, vocês querem falar um pouquinho aí de vocês, só para eu conhecer melhor com quem eu tô falando? Não, a gente vai começar com a gente sim, né? Tá bom. Você tá um pouco ansioso, eu diria. Não, fica tranquilo. Tá, vamos começar então. Ok, eu já vou colocar para gravar aqui. Tá, então começou. Eu sou um graduando do curso de Engenharia de Controle e Automação na UFSC, me chamo Michael Subetir, e meu grupo aqui é composto pelo João e pelo Mike. Se apresentar. Rua. Ok. Também. Mas, tá, calma, acho que é bom a gente conversar um pouco antes de começar, né? Eu acho que é isso. Não, eu achei que... Tá, Renan, tu quer conversar? Ou, agora pra se conhecer ou na própria gravação? É que a gente tinha que se apresentar antes dela, entendeu? Vamos fazer um papo off the record aqui, rapidinho. Melhor. Sem pressão nenhuma, não tem que editar depois. Pressão aqui, sim, Gostei daquelas guitarras ali atrás. Tu toca guitarra, cara? É uma guitarra e um baixo. Ó. Da hora. Só que só violão, por enquanto. Eu toquei muito aí em Floripa, tive uma banda que com uns 4, 5 anos aí tocando umas 6 vezes por mês, assim, ali no General Lee, acho que ainda existe, Armazém Vieira, Shop do Gus. Nossa, da faculdade mesmo? Oi? Na época da faculdade, isso? E um pouquinho depois também. Acho que quando tu estudava ainda tinha a metal mecânica, né? Sim, não tem mais? Teve acho que em 2019 teve uma edição, mas antes ele tinha sido extinta, não estava tendo. Mas é uma peça muito da hora. Muito massa. Eu não cheguei a tocar. Mentira, eu toquei uma vez na metal mecânica, mas foi dando canja. Minhas bandas na época não tocaram na metal mecânica. Qual que eram os nomes da tua banda? Das suas bandas?
Sim, sim, eu tinha uma banda de hard rock que a gente chegou a gravar um EP chamado Red and White. A gente tocou num evento também na UFSC chamado UFStock, que é tipo o Woodstock da UFSC. Tem um link aí. Eu tinha uma outra que ficou bem famosinha, que era a Velho Jeans, que a gente tocava rock nacional. E ainda rola a Velho Jeans, ela ainda faz show por aí. Bem legal. Olha só, achei aqui uns vídeos. Esse aqui é a UFStock. Vocês vão ficar, talvez, que nem eu, com um gatilho aí, saudade de uma aglomeração. Deixa eu dar uma olhada. Caraca! Tinha uma banda de metal melódico também. Caralho. Essa aqui é a gente tocando Nova Era, do Angra. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. E dava muita gente ou era... Tava gente pra caralho. Nossa. Tu tocava qual instrumento na banda? Baixo. Tocava baixo? Tava baixo. Guitarra, violão, assim, eu toco mais em casa, assim. A minha esposa, ela é professora de canto. E aí, às vezes, a gente toca junto também. A gente tocou na Itália, tocou num casamento em Goiânia. Mas eu meio que acompanho ela. Ela que é a boa, assim, porque ela é profissional. Eu fico só no hobby, né? Aí, de vez em quando, eu acompanho ela. Esse outro aqui que foi na Big Fest, que é o aniversário de Biguaçu. A gente abriu pro Nenhum de Nós. Não sei se vocês conhecem Mr. Big. Conhece Mr. Big? Mr. Big? Não. É uma banda de hard rock bem famosinha, assim. E aí teve uma turnê que o Eric Martin, que o vocalista fez, que a gente abriu para eles em Pomerode, para um evento de motociclistas, tinha umas 5.000 pessoas, foi muito legal. Nossa, quanta gente. Era bem legal, assim, eu fazia bastante isso também. Mas enfim, música eu continuo seguindo, assim, mas de um jeito bem diferente do que era antigamente, né? Agora é mais... É hobby, né? Igual tu falou. Eu até tenho umas 3 bandas aqui em São Paulo, que eu me mudei para São Paulo, né? Uma de smooth jazz, outra que é meio anos 80, 90, assim, mais simplesinha. E eu tenho uma outra de hard rock e metal ainda. Mas, com pandemia ficou complicado, assim, né? A última vez que eu ensaiei, deve fazer já uns 6 meses, assim, que era aquela época que estava melhorando as coisas, a gente deu uma arriscada. Só em casa agora. Em comparação aqui com Floripa, aí em São Paulo deve ter muito mais bandas, mais shows para ir. Quer dizer, agora não, mas... Eu tô aqui há 5 anos e meio, né? É diferente, é mais fácil de ver show, de qualquer coisa que você quiser, tem muito isso, mas uma coisa que é muito difícil é montar banda de gente mais robista, assim, sabe? E aqui a galera é muito, digamos, focada no trabalho, assim, e daí um não pode na segunda, e o outro não pode na terça, daí o que pode na terça só depois mais tarde. Daí normalmente tem um primeiro ensaio e difícil de ir pra frente, assim. Eu demorei até encontrar uma galera massa, assim, mesmo. Legal. Que bom que tu encontrasse uma banda, tu parece gostar bastante de tocar. Gosto. E vocês, o que vocês gostam de fazer? Eu também toco, só que eu toco violino. É um pouco diferente. Um professor de violino aqui, que ele tocava violino em uma banda. Era muito da hora. Qual o nome dele? Era... Tony alguma coisa. Não. Grandão, ele anda bastante de bike. Não. É porque eu tinha uma banda que tinha violino também, lá em 2007. Eu acho que não é... Não é o mesmo cara, o Felipe Demetri. E tem o Das Aranha também, que tem violino, né? Mas tem? Das Aranha tem, opa. Mas acho que não é o mesmo cara. Não deve ser. Mas é muito da hora, muito da hora. Mas vocês são de Floripa? Não, eu nasci no Paraguai. Cuevas. Cuevas. Assunção? Pô, tá falando bem, sem sotaque aí, né? Não, é que eu vim com 2 anos pro Brasil. Só que eu já vivi em Curitiba,
Morei um tempo em Floripa. Ah, pode crer. Nossa, né? Grande Florianópolis. Legal, que legal. Da hora. E aí, você tem tocado muito violino? Ultimamente não, confesso que tá meio parado, mas quero, quero voltar a tocar. Que massa. Imagina montar uma banda nova, tocar em algum show da UFSC, vai ser muito da hora. É muito massa. Que legal, Mike. Eu toco piano, dá pra fazer um dueto. É verdade, né? Piano. Caraca, velho, eu não sabia. Eu toco piano, mas eu não sou bom o suficiente. Ah, eu também não sou, também não sou. O ruim é que EAD não dá pra se conhecer muito bem, né? A gente só fica naquela parada de ter aula. Presencial antes dava pra se conhecer melhor, conhecer com quem tu estava estudando. Uhum. Conversar melhor e tal. É, Vocês estão entrando agora, em janeiro, fevereiro, março de 21, ou vocês entraram em 20? Mas é 22, entramos em março. Março de 2021? fevereiro, né? Fevereiro. 22. Isso. Não, foi março? 1º de março? Janeiro, fevereiro. A Foi gente março. entrou em fevereiro. Começamos a estudar em fevereiro. Foi 1º de fevereiro que começou. Uhum. Vocês estão doidos, filho. Tá bom. Acho que normalmente começaria em março, né? Uhum. Normalmente começaria em março. A gente é 20.2. Mas a gente tá num bagulho bem diferente agora por causa da pandemia. Pode crer. Vão ser 3 semestres em um ano. Vai ser doido. Isso é bem doido. E agora, como é que é a primeira fase aí? Antes de entrar nisso, Michael, e você, cara? Conta um pouquinho de você também. Você está falando de instrumento? Eu toco pandeiro, pagode, eu gosto bastante. Só que eu deixei de lado um pouco tocar pandeiro para aprender a tocar violão. Aí isso aí faz um ano que eu tô aprendendo e tô bem até. Daí, nessa questão de instrumento, eu toco esses dois. E da onde no Rio Grande do Sul que tu é, pô? Eu nasci no Paraná, aí me mudei aqui para Santa Catarina faz uns 5 anos e tô morando em Itapema, que é 100 quilômetros de Florianópolis. Ah, sim. Pode crer. Achei que você tinha sotaque de gaúcho. Paranaense. Ô, piá. Tesão, piá. Tesão, piá. Nossa, eu lembro porque quando eu vim do Paraguai, morei em Curitiba, só que era pequeno, daí eu fui pra Floripa. Em Floripa eu fiquei mais tempo, né? Aí eu fui pra Curitiba, aí o pessoal falava, não sei o que, tesão, daí eu já ficava meio estranho, sabe? Não entendia muito bem o que era, que tesão lá pra eles é diferente, né? Era uns dialetos várias histórias. E tu nasceu em Curitiba mesmo, Michael? Eu? Não, é Pitanga. Eu não sei se tu conhece. É bem no centro do Paraná. Perto de Ponta Grossa. Uns 100 quilômetros, mas é perto. Tem um grande amigo da automação que é de Ponta Grossa. O Papi. Né? Eu conheço um pouquinho só. Tu nasceu em São Paulo, né? Não, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, mas não morei em Porto Alegre. Eu morava numa cidade que se chamava Santo Antônio da Patrulha. Tem uns 2 anos, até uns 2 anos de idade, daí minha família se mudou para Floripa em 91. Daí eu fui bem guri, assim, para Floripa. Daí, basicamente, em Florianópolis eu fiquei direto até que em 2013 eu fiz o meu PFC lá na Alemanha, em Aachen. Daí voltei em 2014, daí 2015, finalzinho de 2015 eu me mudei para São Paulo. Mas basicamente isso. Provavelmente a gente vai ter que falar com isso gravado depois, né? Mas já adiantando. A gente colocou isso numa descrição ali. Só a questão de onde que tu nasceu mesmo, que não tinha achado, não. E por que vocês estão ansiosos, nervosos? Psicológico, sei lá. Fazer uma... Você acha que é diferente? O que é o pior que pode acontecer, pô? Não sei. Tá de boa, fica A luz é tranquilo bem aí. ruim. Aqui tá chovendo bastante, não sei se... Minha luz tinha caído uns
30 minutos antes da gravação, ainda bem que voltou, senão não ia estar aqui. Qualquer coisa é só remarcar, né? Tem até essa sexta, alguma coisa assim. Para enviar o vídeo bruto assim. Bastante tempo ainda. Uhum. E o que tem de matéria agora na primeira fase? Tem desenho técnico? Tem desenho Sim. técnico. Vocês estão fazendo com o SPEC? Com... É Rômulo o nome do nosso professor? Rômulo, né? Rômulo é o nome dele. Essa eu não conheço. Física teórica... Não, Física A, Física 1. É Física 1. Física 1. Quem que é, professor? Marcos. Aí cálculo A. Cálculo. Acho que é igual a cálculo 1, né? Sim. A gente faz Nossa, cálculo 1. Sim. Cálculo 1. Cálculo 1. O professor Quem? é Cláudio o nome do nosso professor? O do professor É Cláudio, eu acho. Cláudio. Aí tem GA. A minha é Já. Cleverson. 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 Já eu acho que é um professor bem antigo. Uhum. O nome dele aqui. Deixa eu falar aqui o nome do professor já. Bem velhinho. Oh, mas ele é dedicado. A aula dele é muito dia, boa. 7h30 da manhã, a aula. Uhum. O bichinho tá lá. Antigamente era assim, tinha aula. Não sei se seguia uma cronologia assim, primeiro semestre as aulas são de manhã, ou era mais. Não, era uma bosta. Era tipo um dia às 7h30, daí ficava sem nada na segunda parte da manhã, depois uma aula até as 4 da tarde, algumas coisas assim. Nossa. Pra Era quem bem mora longe da bagunçado. faculdade. Eu morava lá no norte da ilha, então pra mim era foda. Ficava o dia todo. E o trânsito era o mesmo? Cara, era menos ruim, assim. Mas nos primeiros semestres eu não tinha carro. Daí dependia muito de carona dos meus pais. Então também tinha esse fator, né? Mesmo que terminasse mais cedo, eu tinha que ficar até mais tarde para pegar carona. É complicado. Antes de fazer automação, eu fazia aquicultura, né? Uhum. Aqui na Palhoça, tinha que pegar um ônibus até a faculdade, era um trampo. Lá no Itacurubi, né? Lá no CCA. Lá pelo menos o RU é melhor, né? Nossa, muito bom, velho. Adorava comer lá, jantava, comia. Era bom. Mas o RU ali da Central ainda era ruim? Não que era ruim, é bom até, mas era antigamente. Não, já Tinha foi a mesma bem pior. Tinha a mesma fama que hoje em dia? Ou não? Não. Eu não sei qual é a fama de hoje em dia, mas a fama era bem ruim. A gente falava, não é bom, não é ruim, é 1,50, é isso. Abaixa a cabeça e come. Tinha aquelas... Hoje acho que não tem mais, mas a ala B, que hoje não tem mais separação de ala, né? A ala B, a bandeja era que nem aquelas da prisão de Alcatraz, assim, tá ligado? Um negócio de metal, assim. De metal? Vinha servida numa esteirinha, assim, você chegava na esteira, pegava, presídio mesmo. E aí, na primeira fase, o pessoal que eram nossos veteranos, na primeira vez que eles nos levaram pro RU, fizeram a gente comer de colher e tal, o bife 007, né? Como é que é? Frio, nervoso e nervos de aço, uma coisa assim. Frio, duro e com nervos de aço. Nossa. Daí tinha o morcegão, aquele negócio de carne suína agridoce. Nossa, tinha umas coisas muito trash, cara. A gente tem o quibe de sexta. Não sei se já de sexta, que eles dizem que sexta é a junção da carne de segunda, terça, quarta e quinta. Quibe de sexta, que é um pouco questionável. Mas é bom, dá pra comer. A gente brincava que era de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Começava a segunda, era carne de panela, depois virava, sei lá, bife, daí depois virava carne moída, depois virava carne moída com cenoura, depois virava almôndega, depois virava quibe, e era a mesma carne, assim, a semana toda que você tava comendo. É mais ou menos isso. Só vai mudando o processo. Da hora.
Não sei se fala mais de alguma coisa ou... Façam perguntas que vocês querem fazer aí, que vocês acham que pode estar fora do roteiro, se quiser, senão a gente pode partir para o roteiro. Era um cachorro que tava mexendo ali atrás, um gato, não consegui ver. É um gato, a Marie. Gatinho. Tenho 2. 2? Eu tenho 3 cachorros. Eu tô com 3 5. drogolhos. Tem algum latindo aí, né? Esse aí é do Mike. Não, não é que nem. Não, de algum vizinho meu. Ah, tá. Vou fazer o meu melhor pra mutar sempre que eu escutar um cachorro. Desculpa. Eu também. Tá no horário de pico do latido aqui. Só por causa da chuva aqui. Não... Eles se reúnem no mesmo horário, todo mundo começa a latir. Pois é. Mas é massa, pô. A automação é altos custos, galera. Aproveitem, vocês vão gostar. Tem um corpo docente muito bom. E quero ajudar aí vocês. Pode ser ajudar só a fazer esse trabalho aqui agora, mas se quiser tirar outras dúvidas de carreira, essas coisas também, se quer se preparar, pode contar aí comigo. Quero ajudar vocês aí, se puder. Mas da época que tu estudava, os professores eram bons também? Ou não sei se tu sabe mais ou menos como está hoje o corpo docente, ou se mudou muito? Deixa eu ver aqui. Para nós são todos doutores, né? Segundo o que... Sim. Deixa eu ver. Não sei se... Montes, Coutinho, Pagano, Edson, Caponog. Esse Antonello eu não conheço, esse Fábio eu não conheço, Cabral não conheço, Gustavo não conheço, Hector conheço, Jomi conheço, Fúlio conheço, Becker sim, esse Marcelo não conheço, Stemer sim, Max sim, Nestor Roqueiro sim, Rabelo sim, Flash sim, Carizon, o Castelã, Rômulo, Bira, velho, tem bastante gente aí. Trofino também, o Joni da Silva Fraga, o Curi, Jean-Marie, o Eugênio. Pô, tem uma galera aí que ainda tá. Da hora. Acho que o Max é um dos mais velhos que tem, né? Ou não? Qual? O Max. O Max? Não. O Max, quando a gente começou, ele era professor novo. Mas ele é formado na automação, né? Ele é o primeiro professor do curso que foi formado no próprio curso. Ih, o Juan caiu. Esperar ele. O Max Henrique de Queiroz. Max Ele me Henrique. deu fundamentos de estrutura da programação na segunda fase. O Max, tem mais alguma coisa que ele fez também. Se eu não me engano, a gente tem alguma coisa da 4ª fase com ele, só não lembro que matéria que é. Eu posso dar a dica aí de professor. Tem uns que são muito bons, que dão altas aulas, mas cobram pra caralho, tipo o Júlio. Tem uns que dão uma aula meio migué, assim, que dá um sono, tipo o Becker, o Montes. Mas que matéria que eles dão? Não sei hoje em dia, né? Mas Na época. antigamente o Becker dava na 5ª fase, o negócio de UML. O Montes dava na primeira fase, introdução à programação. Quem que tá dando essa? Jomi. Pô, o Jomi é bom pra caralho, velho. Cola no Jomi que ele é bem legal. A gente tem... São várias turmas. A gente tem aula com Eric, né? Acho que é Eric. Esse Antonello aí? Eric Aislan, Antonello. Eu acho que é esse daí. Conheço também. O cara é bom esse aí. O cara é bem legal. É da hora. Ele adora falar sobre yoga. Yoga, né? Que massa. Pô, isso aí é uma viagem no tempo pra mim. Mano, da hora. E qual matéria, assim, tu acha que foi a mais difícil? Assim, se fosse escolher a matéria mais complicada que tu já fez no curso? É a sequência, né? Sinais 1, sinais 2 e realimentados, multivar, essa sequência aí é foda. De que fase? Quais são as fases que... Da 4ª até a 7ª. Sinais, na época era o Birajara, daí sinais 2... normalmente era uma matéria fácil, só que daí na nossa época o Júlio pegou para dar, o Júlio dava realimentados, daí pegou essa, daí virou difícil, sinais 2. Realimentados era o Júlio, ficou difícil. E multivar, quem que era o nome do professor? Agora eu não tô lembrando.
Trofino. Enfim. Não era tão difícil multivar assim, mas eu tava muito vagabundo na época, daí eu reprovei em multivar. Você já reprovou muito? Cara, reprovei aí, na quinta fase eu reprovei em sinais 2, realimentados eu não lembro se eu reprovei ou não, multivar eu reprovei. Eu devo ter reprovado em umas 2 a 6 matérias aí, se eu for pegar aí. Aceitável. Uhum. Tem gente que reprova bem mais, né? Eu não tava otimizando por não reprovar também, né? Vai do... Focava mais o que durante a formação? É que tem muita gente que fala não pode reprovar, não sei o quê. Aí já tem muita gente que fala também sobre focar nos estágios, que não influencia tanto esse negócio de reprovação. Ó, eu peguei aqui o meu histórico da UFSC. Deixa eu ver se aqui tem as que eu reprovei também, ou só as que eu passei. Eu acho que aqui só estão as que eu passei. Mas o que eu... Eu acho que tem a pergunta ali sobre IA e tal. Acho que depende do que você quer, é importante, dependendo do que você não quer, não é importante, né? E isso é uma péssima resposta, mas é meio que a realidade. Não ajuda muito, acho, né? Mas é meio que no sentido de, se tu for precisar de alguma coisa... Quando que IA é importante? Vamos lá. Eu acho que para o mercado de trabalho privado, no Brasil, quase nunca é importante. Para você morar fora, dependendo da empresa, pode ser importante. Para a carreira acadêmica, né? Você trabalhar com pesquisa ou como professor, pode ser importante. Para você conseguir uma oportunidade de estágio, pode ser importante também. Então, digamos que tenha, sei lá, uma bolsa também que você possa querer vir a concorrer. Isso pode ser importante também, o IA, né? Então, o IA, ele é como se fosse uma certificação de que você foi bem naquelas matérias. Mas ela não prova, por exemplo, se você sabe trabalhar ou não, né? Eu, em geral, eu contrato muita gente aqui no Nubank. Eu não dou a mínima para histórico, não dou a mínima para formação da pessoa, não dou a mínima para várias paradas. Eu só quero saber se a pessoa sabe fazer o trabalho, né? E aí a gente tem os nossos próprios testes. Eu não ligo se a pessoa fez certificação Oracle, Kubernetes, Cloud e AWS, porque isso aí só prova para mim que a pessoa sabe fazer a prova. Não prova para mim que a pessoa sabe trabalhar. E eu preciso que a pessoa saiba trabalhar, não que ela saiba fazer a prova. Faz sentido. Então, a gente tem os nossos próprios métodos dentro do processo seletivo para detectar o que a gente acha que é importante, né? Mas não vou negar que, eu, depois da graduação, eu tentei fazer um mestrado na Alemanha e eu tenho certeza que eu não consegui porque meu IA não era tão bom. E, sei lá, vida que segue, não fiquei bolado com isso. Mas se o meu IA fosse melhor, eu provavelmente teria uma carreira diferente, teria feito talvez uma carreira que eu ficasse no mestrado ali na Alemanha e depois fizesse alguma outra coisa, etc. Mas na prática, assim, o IA não tão alto, ele pode fechar algumas portas para você, dependendo do que você quer. Entendi. E do que tu disse que fez intercâmbio para a Alemanha, né? Sim. Tu acha que é muito diferente a realidade, assim, da universidade que a gente tem aqui para a universidade que eles têm lá? Assim, questão de ensino, questão das tecnologias que eles têm à disposição? Ou a gente consegue se sair bem com isso, com o que a gente tem aqui? Eu acho que a gente consegue sair bem, tá? O perfil do brasileiro na universidade brasileira, na UFSC, ajuda bastante, porque, por exemplo, na Alemanha, o profissional, a cultura é muito de saber planejar tudo, certo?
Então, é tudo muito bem preparado e planejado. E, querendo ou não, quando acontece alguma coisa fora do plano inesperada, eles ficam malucos, eles não sabem o que fazer. E a gente tem uma cultura que a gente se planeja menos, digamos assim, tem menos disciplina, e a gente veio meio sambando no improviso, né? E aí a gente tem um jogo de cintura que eles não têm, para quando as coisas dão errado, né? Então, a pessoa que aprende dentro do nosso contexto a se virar, a ter disciplina, ela não esquece desse improviso do jogo de cintura, de como lidar com situações adversas. Isso é muito importante no mercado de trabalho. Então, um profissional meio que criado nessa cultura brasileira, mas que consegue se planejar e ter disciplina, se destaca bastante no exterior, tá? Em relação à universidade, acho que a única coisa que a gente perde bastante, vou dizer duas, mas elas são relacionadas, é a questão de qualidade dos equipamentos, dos laboratórios, né? E por consequência, os objetos de pesquisa que são feitos, né? Então, a tendência no exterior é ter pesquisas mais avançadas, né? Enquanto aqui a gente faz muita pesquisa ou tem laboratórios muito para provar o que se já sabe na teoria e não tanto com um viés de inovação. Claro que eu estou falando em regras gerais, óbvio que tem exceção, mas eu estou falando meio tipo a comparação do geral da Alemanha ou da Europa com o geral do Brasil. Da hora. Interessante. Essa questão do jogo de cintura, eu já tinha ouvido falar mesmo, que o brasileiro sabe lidar bem com esse tipo de adversidade. Em geral, né? Claro que não dá para criar uma persona brasileiro e dizer que são todos iguais e todos sabem lidar, né? E todos têm jogo de cintura. Mas comparando o brasileiro médio com, sei lá, o alemão médio, eu diria que isso é bem verdade. Legal, legal. Uma curiosidade que eu tenho quando tu entrou na faculdade e depois que tu se formou, teve muita gente que desistiu? Minha turma eram 30 pessoas, 2008, 1. Eu acho que devem ter desistido. Na segunda semestre desistiu uma pessoa. Acho que ao todo deve ter desistido ou saído. Umas 6, 7 pessoas, 8 pessoas, talvez, que não acabaram se formando. Não foi tanto, né? O pessoal sempre diz que muita gente desiste ou acaba trancando. Claro que tem vários fatores, né? Mas fala que é um curso muito difícil. É um curso bastante difícil. A nossa turma, não sei se por sorte, assim, mas era uma turma bastante unida. A 2008-2, a turma seguinte à nossa, saiu mais gente. Acho que eles chegaram a ter umas 12 pessoas que não terminaram. Entendi. Legal. Não sei se querem falar mais alguma coisa? Ou... Tu tinha algum tipo conhecimento técnico, programação, essas coisas antes de entrar para automação? Bem superficial. Eu acho que eu tinha, como a maioria das pessoas que entram na automação, um perfil de gostar e ser bom em exatas. E programação, eu tinha feito, sei lá, scripts na época, assim, de Mirk e tal, e umas automaçõezinhas simples, mas nada demais, assim. Então, eu tive uma certa facilidade na parte de introdução à programação, mas muitos também tiveram, porque já tinham tido algum contato com programação anteriormente, mas essa diferença de estar confortável ou não com a parte de programação, ela foi ficando mais distante, digamos assim, entre grupos de alunos da mesma turma, dependendo da área de estágio que cada um tinha. Então, pessoas que faziam estágio que eram mais focados na área de programação, tinham um viés de conseguir muito melhor nas matérias de programação do que as outras pessoas, digamos assim, que tinham estágios em outras áreas ou não tinham estágios. Tu ingressou no vestibular da UFSC ou para Enem? Vestibular. Passou de primeira ou fez mais de uma vez? Passei de primeira.
Da hora. Qual escola, qual ensino médio, onde é que tu cursou? Foi aqui em Floripa? Sim, eu fiz a maior parte do ensino fundamental foi numa escola chamada Imaculada Conceição, não sei se vocês conhecem, ali no centro. Daí depois eu fiz Colégio Coração de Jesus, que eles abriram uma unidade lá no norte da ilha, lá em Jurerê, daí ficava mais perto de casa. E daí o terceirão eu fiz na Energia. Naquela época já era, acho que era, tinha a Mara que dava aula de português, não sei se ela já dava aula na época que tu estudou. No Energia? É, Não. a Mara, o Binho, Binho? cabeça. Era um professor de química. Professores legais. Não, a Energia tinha professores bons. Gostava lá dos professores. Um colégio bom. É isso. Outra coisa que eu tenho curiosidade também é que da tua turma, teve muita gente que seguiu a carreira acadêmica? Assim, professor... Olha, eu acho que tem algumas pessoas assim, talvez umas 3, 4, né? Será que a gente vai ter aula com eles ou eles foram... Eu acho que eles ainda não estão professores, são mais na área de pesquisa, assim, terminando seus doutorados, ou começando doutorados, terminando mestrados, ou só trabalhando com pesquisa mesmo. Deixa eu ver, a gente tem um grupo do WhatsApp aqui, ó, tem 22 participantes, então não saiu. Daí acho que só uma pessoa que não se formou que está aqui no grupo. Mas deixa eu ver. Não, sim. Acho que não. Dois da minha turma foram mais para acadêmico. Não sei, muita gente... Eu não sei se muita gente, assim, gosta dessa área acadêmica. Não sabe o quê? Desculpa. Não sei se muita gente gosta de seguir essa área acadêmica. Assim, se é um desafio... Eu acho que a área acadêmica tem seus valores, sim, cara. Acho que tem muita coisa boa, como estilo de vida, assim, tem horário flexível, né? Tem bastante autonomia para fazer as coisas, tem um impacto em futuras gerações, né? Tem muita coisa legal, uma certa estabilidade de emprego, tem muita coisa legal em relação a isso. A parte acadêmica, seja ela docência ou pesquisa, né, ou extensão. Mas o que eu sinto falta são de pessoas que vão para a área acadêmica depois de terem passado pelo mercado. Eu acho que quem faz a área acadêmica e fica muito na teoria acaba não conseguindo passar tanto conhecimento prático, às vezes, para os alunos. Então, acaba sendo meio que um potencial de oportunidade que não chega no seu máximo, digamos assim. A não ser que os alunos queiram ficar bastante na teoria, né? Mas acho que não é a verdade para a maioria das pessoas, né? Acho que a maioria das pessoas vai querer ir para o mercado de trabalho privado e não ir para a parte de academia. Muita gente acaba indo para lá da academia também porque a carreira vai guiando, assim, a pessoa nunca tomou conta da sua carreira, nunca foi muito intencional e foi indo, e como diz lá os narradores de futebol, foi indo e iu. E foi. Tá lá, né? E é isso. E então faz sentido. É isso, então. Não sei se... O que vocês querem ser? Vocês querem ser professor, pesquisador? Nem tem ideia aí? Quando eu fazia aquicultura, eu tinha muita vontade de fazer pesquisa, né? Só que, não sei. Agora fazendo automação, sei lá, é bem indeciso. Eu não tenho muita certeza também, porque eu não conheço tão bem, mas inicialmente eu quero participar do mercado de trabalho privado mesmo,
Tá. Aí vamos ver, né? Vamos seguindo aí, ver o que vai aparecer, né, Tá todo mundo na mesa. no curso. Mas, tipo, eu quero seguir mais uma área de desenvolvimento, programação, esse tipo de coisa, por conta da bagagem que eu já tenho e quero desenvolver também mais. Legal. Em termos de mercado de trabalho, tem algumas opções muito boas, assim, né? A pessoa que se forma em automação fica muito completa em geral para ser um generalista e aprender alguma coisa. O pato. Meio que isso, né? Acho que a maior força da automação é ter um profissional muito capaz de aprender, muito adaptável, com um bom raciocínio lógico, entendimento de processos, visão sistêmica, e isso basicamente é necessário para quase qualquer área. E isso é muito, muito bom, né? Mas, em geral, o curso acompanhado de um estágio na direção que você quer ir ajuda muito a você não ter que aprender depois de formado, né? Você vai aprendendo a parte prática enquanto você está no curso, aprendendo todas essas outras capabilities e skills, na minha opinião, né? Então, acho que fazer estágio é uma das coisas mais importantes na automação. E tu acha, então, que é válido, por exemplo, atrasar um semestre ou 2 semestres na formação para tentar conseguir fazer mais estágios, ou Não. não é válido? Não, tem que fazer em paralelo, é nóis. Mas tem como? Sim, todo mundo faz, é nóis. Eu achei que tipo, tinha vezes que tu pegava certos estágios que tu ia ter que atrasar uma matéria, ou... Não, na sétima fase, pelo menos na minha época, tinha uma parte que era estágio obrigatório, né? E aí... Ainda tem? Tem. Acho que é na oitava ou na sétima? É Não por aí? tenho certeza, mas tem. É mais ou menos nesse período. Tem Sétima e 10ª fase tinham estágios obrigatórios, né? O estágio obrigatório da sétima não parava o curso, né? Você só tinha que fazer estágio também. E na 10ª, daí você não tem matéria. Pelo menos não tinha, né? E, ó, desde a... Desde a 6ª fase, acho, ou da 5ª fase, eu fazia estágio remunerado em empresa. 5ª fase, acho. E a 3ª e 4ª fase eu acabei fazendo autojun. E 1ª e 2ª fase eu não tinha nada além do curso, assim. Mas se eu fosse fazer de novo o curso, eu pegaria coisa já desde a 1ª fase ou da 2ª, assim. Quanto antes começar, melhor. Complementa muito, assim. Acho que a gente já está começando a entrar nas perguntas. De repente a gente liga aí a câmera e vai para as perguntas. Vamos começar então. Tá. Pode ir em frente, Michael. Não, pode começar, mano. Eu acho que você vai apresentar melhor, aí vai pra mim, aí volta pra você. Ok. Pode ser? Beleza. Eu sou... Olá, pessoal. Seja todo mundo muito bem-vindo. Meu nome é Juan. Sou graduando do curso de Engenharia e Controle de Automação. E o meu grupo é composto por 3 alunos. Eu, o Mike e o Michael. Eu queria que eles se apresentassem aí para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Olá, pessoal. Eu também sou um formando do curso de Controle de Automação da UFSC. E é isso aí. Agora pode se apresentar, Mike. Eu também sou. Está na 1ª fase, fazendo um trabalho aqui de introdução. E é isso. A gente está aqui com o Renan Capaverde, que é ex-aluno da automação e hoje trabalha no Nubank e tem uma trajetória muito interessante. É um prazer te ter aqui hoje, Renan. Se tu quiser se apresentar aí um pouquinho, antes da gente começar as perguntas, a gente ia agradecer muito. Opa, tudo bem, gente? Prazer é meu estar aqui. Como o Juan falou, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação, sou da turma 2008-1. Hoje eu trabalho no Nubank, sou diretor de engenharia, tenho um time aí de umas 60 e poucas pessoas,
faço bastante coisa, entrei na empresa em 2015, quando era meio que tudo mato, e estou feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha trajetória, para ajudar algumas pessoas aí, se possível, a tomarem boas decisões na sua carreira e passar um pouco da minha perspectiva também. Muito obrigado, Renan. Eu vou começar com uma pergunta que talvez não seja tão técnica assim, mas é bem interessante, que eu queria saber qual que foi a experiência mais engraçada que tu viveu na faculdade, mais estranha, assim. Olha, são tantas emoções, né? A universidade, ela provê muitos conhecimentos, muitos aprendizados, muitas experiências. Eu acho que uma das situações mais engraçadas que eu tive, pensando aqui, vou contar uma aí. A gente estava fazendo um trote, não sei se hoje pode fazer isso ainda, mas a gente fez o trote, né, da automação da 81 para 91, né, 71, deu o trote na minha turma, etc. E aí, depois de um tempo, meio que aconteceu uma situação que eu acho muito engraçada. Um aluno da minha turma, o Eric Yoshida, ele, na época do Orkut, pegou e contou ali para todo mundo, assim, na virada da segunda para a terceira fase, que ele ia desistir do curso porque estava com alguns problemas em casa e não sei o quê, e ele ia voltar para Maringá. E a nossa turma era muito, muito, muito unida, assim. Daí ficou todo mundo, pô, que pena, pô, que droga, Eric, pô, você mandava mó bem, a gente queria continuar estudando aqui com você e tudo mais. E aí, depois de um monte de gente se emocionar e coisa e tal ali no Orkut da vida, ele pegou e falou, pegadinha do malandro. Aí, o que a gente fez, né? A gente pegou o Eric indo no RU, estávamos indo juntos para o restaurante universitário, e aí a gente combinou ele é japonês, né? De enrolar ele em plástico bolha e super tape. E aí, do nada, assim, ele não sabia de onde veio, começou a ser enrolado em 10 metros de plástico bolha, muito silver tape, e tem até vídeo no YouTube, eu posso mandar o link aqui depois. E daí a gente pegou, amarrou ele e saiu correndo com ele, assim, pela UFSC, carregando um cara vestido de plástico bolha. Daí a gente pegou e anotou, assim, numa plaquinha, né, escrito desistente, automação 081, e deixou ele lá no chão, no meio do CTC, assim, meio-dia, assim, 11h50, quando tá todo mundo saindo da aula, e a galera saindo para almoçar olhava ele, desistente, falava, nossa, essa galera da automação é braba, não sei o quê. E daí depois a gente levou ele, rodamos ele pela BU, fizemos um monte de coisa, e aí o que foi a lição desse dia aí, que foi bastante engraçado, foi tipo não zoar, né? Um da turma com o outro, mas aconteceu que o Augusto Bruciapaglia, que é um dos fundadores do curso junto com o Jean-Marie, acabou ficando sabendo disso, só que o jeito que a história chegou para ele foi que a gente estava amarrando calouro e dando trote violento. E aí ele pegou e a gente falou, não era calouro, já era veterano dele. Então tá tudo bem. Não pode, então não vou nem me preocupar. Será que é uma história bem engraçada que rolou aí? Eu vou mandar o vídeo, depois vocês assistam, vocês vão gostar. Será que foi a partir daí que o curso começou a ficar conhecido como um curso caótico? Eu acho que já era antes, tá? Mas tem outras histórias engraçadas. Eu posso só dar uma continuada nessa aqui, porque depois, ali da 92 e tal, não podia mais dar trote, todo mundo fechou e não dava mais trote. Daí, depois de um tempo, o pessoal da 10.1, que não tinha recebido trote, quis dar trote no pessoal da 11.1. E aí o pessoal foi dar um trote, chamou outros veteranos para participar, e o que a gente fez? A gente não vai deixar eles darem o trote sem tomarem o trote antes. Então a gente deu o trote neles, sem eles saberem que iam levar trote, no dia, só para eles poderem seguir a tradição e dar o trote no pessoal da 11.1. E aí eles estarem aptos a dar o trote, né? Então, justo. Caraca, da hora. A gente tem que fazer muito legal também. Manda o vídeo aí, se achar. Daí já dá pra colocar até na edição, eu acho, enquanto tu vai falando. Muito divertido. Gostei muito da história.
Ah, cara, começa a puxar aqui, se me dá uma cerveja, daqui a pouco não para. Uhum. Agora então eu vou para a próxima pergunta aqui. Essa daqui já é mais séria. Tu sente que é muito necessário que o aluno tenha um IA alto para ele se dar bem no mercado de trabalho? Tu estudava muito no teu dia a dia durante a faculdade? Eu acho que é muito importante aprender o máximo possível dentro das disciplinas, tá? Uma coisa que eu me arrependo é que muitas vezes eu não aprendi tudo que eu podia ter aprendido numa disciplina ou outra, né? E hoje em dia eu me volto a buscar alguns desses conteúdos e tal, para reforçar algum ponto que eu quero fazer. Mas o IA, ele é mais uma prova, né, de que a pessoa, enfim, foi bem nas provas do que ela de fato sabe o conteúdo. E essas coisas, elas são ligeiramente desacopladas, né? Eu acho que para quem está seguindo uma carreira mais acadêmica ou que está buscando algum estágio dentro da própria universidade, alguma bolsa, ou vai fazer algum concurso depois, o IA ele vai ser super, super, super relevante. Então, se essa é a direção que você está indo para sua carreira, preste atenção no seu IA e vá bem nas provas, né, e tudo mais. Se você vai numa direção mais de mercado de trabalho mais particular, privado, por assim dizer, existem outras formas que as empresas têm de medir o conhecimento do aluno, né? Eu, por exemplo, entrevisto muita gente aqui para o Nubank e eu não pergunto o IA das pessoas, não pergunto onde que elas se graduaram, nem em qual curso, né? Aqui no Nubank, por exemplo, a gente tem médico, advogado, tem gente formada em direito, formado em design, trabalhando com programação e tudo mais, e, enfim, não tem nenhum problema. O que a gente está buscando mesmo são pessoas que conseguem fazer o trabalho. E para a gente é mais importante conseguir fazer o trabalho e passar nos nossos processos seletivos, que são desenhados com sample of work, etc., e menos que a pessoa prove que ela sabe fazer prova ou que ela soube fazer alguma prova no passado. Então, eu acho que depende, essa é a resposta curta, e a resposta que não ajuda muito, e esse contexto que eu tentei passar é para ajudar as pessoas aí que querem uma perspectiva que eu acho que seja bastante real, assim, do mundo, possa ajudar essas pessoas. Então, dependendo do caso, é muito importante, dependendo do caso, quase não é importante. Um detalhe aqui é que algumas vezes, mesmo que você queira fazer algo no mercado de trabalho particular, privado, por exemplo, se você quer se mudar para o exterior, o IA, ele conta muito, né? Ter o curso completo, ele conta muito na hora de conseguir um visto de trabalho da empresa te buscar. Então, tem algumas situações que mesmo no mercado de trabalho mais privado, é importante a conclusão da graduação, ter o diploma e ter um IA relativamente bom. Uhum. Ajudou bastante. Esclareceu bastante a dúvida. Obrigado, Renan. Agora acho que o Maicon vai fazer a pergunta, ou o Maicon? Ok, a próxima pergunta é sobre estágios e intercâmbios. Você fez algum estágio além do obrigatório? E se você teve algum intercâmbio que te chamou a atenção? E por último, se sim, qual que foi os impactos que isso teve na sua carreira? Eu acho que estágio é uma das coisas extras que se faz na faculdade, uma das mais importantes, tá? Eu acho que o curso da automação ele é muito, muito bom para te transformar um profissional com conhecimento profundo em diversas áreas, mas é um conhecimento muitas vezes bastante teórico, que mesmo com bastante trabalho nas disciplinas, né, tem uma certa diferença entre trabalhar, mesmo que como um estágio, na prática. Então, o estágio, ao meu ver, é uma das grandes forças que que as pessoas que vão se formar em automação podem agregar para o seu desenvolvimento. Eu fiz estágio, eu fiz AutoJun, participei do centro acadêmico, fiz estágio na Cianet, depois na Digitro, depois fiz estágio na Alemanha, né, intercâmbio no IPT, em Aachen, aí fiz um estágio na Kaordic, que depois foi adquirida pela Lynx, e fiz vários estágios, foram muito, muito importantes para quando surgiu a oportunidade de eu ir lá para o Nubank, no início da empresa, eu estar muito mais bem desenvolvido em muitas outras áreas. Então, tu acha que é bom a gente fazer estágio desde o começo, assim? Desde a primeira fase, ou talvez da segunda fase, que a gente tem a oportunidade mesmo aqui de se inscrever na AutoJun e tudo mais. Tu acha que ia ser uma boa ideia para a gente?
Eu acho que cada caso é um caso. Eu não posso dizer o que é bom para todas as pessoas. Eu posso dizer que, em geral, o estágio ele agrega bastante, a atividade de AutoJoom agrega bastante. São várias formas que você tem de complementar o seu desenvolvimento. E eu acho que elas são muito úteis. Se eu fosse entrar na automação de novo, hoje, sei lá, voltando no tempo, né? Profeta do passado, inválido, eu sei, mas anyway. Eu puxaria estágios que eu comecei, acho que na 5ª fase. A AutoJoom eu entrei na 3ª fase, salvo engano. Eu puxaria isso para começar na 1ª ou na 2ª fase, começar antes. Tá, mas esses estágios que tu começou na 5ª fase, por exemplo, tu acha que na 1ª tu já tá capacitado para fazer? Depende do seu background, né? Eu já tinha uma certa experiência com programação, tipo, brincando em casa, e eu certamente não estava pronto em muitos níveis, mas eu peguei o meu primeiro estágio, foi numa empresa, né, que foi na Cianet, era um estágio que me ajudou muito a começar a entender o que eu sabia e o que eu não sabia. Depois, quando eu saí da Cianet e fui para a Digitro, por exemplo, uma curiosidade, na Cianet, o presidente da empresa, o Ricardo Mai, é formado na automação, quando eu fui para... Agora é a Silvia, que é a presidente da Cianet, mas na época era o Ricardo, o presidente e fundador, e quando eu fui para a Digitro, a minha chefe era Elizabeth Rocha Fernandes, também formada na automação. Então, tem um ciclo, digamos assim, de pessoas da automação se ajudando aí, que também é semi-invisível, mas é bom de saber. E no meu primeiro mês na Digitro foi, pega aqui a documentação do Python, estuda, faz exercício, e depois a gente vai te começar a botar para trabalhar. Então, também tem estágios que favorecem o desenvolvimento, e tem estágios onde você é esperado já para chegar performando, né? Quando eu cheguei na Caordic, por exemplo, já era um estágio que o pessoal... E a Caordic, por sinal, é fundada pelo Joãozinho, João Bernardo também, da automação, que já esperava que eu já chegasse performando mais. Então, tem empresas e empresas, né? É importante acertar a empresa para o seu momento profissional, ou às vezes não é a empresa, é o time que você vai dentro de uma empresa. Ok. Tá. Seguindo, alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu já sigo para a próxima. Pode seguir para a próxima, eu só queria adicionar que valeu, isso ajuda muito. Todas essas dúvidas que você está esclarecendo são dúvidas minhas, eu aposto que também é do Mike, do Michael. Tem muita gente que trabalha hoje contigo na Nubank que é formado em automação? Olha, da automação aqui tem no meu time o Daniel Kremer, que é um gerente de tecnologia. Tem o Daniel... Qual que é o sobrenome do Daniel? Não lembro qual que é o sobrenome do Daniel, que ele é Business Analyst. E deve ter mais gente. Eu não me preparei para essa pergunta, porque tem 3.000 pessoas no Nubank hoje, mas deve ter mais gente, sim. Tem pelo menos eu e mais 2. Legal. Ok. Tá, seguindo para a próxima, então. O quão necessário foi o seu diploma de engenharia para adquirir o seu emprego atual? Na Nubank, no caso. O diploma em si, o fato de ter o papel 0, tá? Mas o período que eu fiquei na universidade, o que eu aprendi de conteúdo, como eu aprendi a aprender, aprendi a estudar, aprendi a ter visão sistêmica, aprendi sobre processos, várias coisas de programação e feedback loops, etc. Tudo isso me ajudou muito. Ok, acho que é você, Mike. Se já for falar a próxima. Então, durante a tua graduação, queria saber se tu ficou muito indeciso em qual área tu ia seguir depois de formado. E se tem alguma dica para dar para os estudantes que te têm como exemplo e querem entrar no mesmo ramo de trabalho parecido com o seu. Eu fiquei com algumas dúvidas na vida, assim, acho que, primeiro de tudo, é bem normal ter dúvida, vocês estão aí na primeira fase, começando a pensar sobre carreira e tal, nossa, muito, muito normal ter dúvidas, assim, se
a pessoa que não tem dúvidas, ela provavelmente está tomando uma decisão errada, na minha opinião, que é o momento de ter dúvida, é o momento de estar com as portas abertas, de estar pensando em caminhos diferentes, né? Eu cheguei a pensar em virar professor, cheguei a pensar em ir para a parte de pesquisa, cheguei a pensar em ser concursado da SC Gás, da Petrobras, cheguei a pensar em ir para a consultoria estratégica. Putz, pensei em várias coisas, assim. A parte de programação foi me puxando um pouco mais para o lado de desenvolvimento de software, porque eu ia bem nessa parte dos estágios e gostava de fazer isso. Mas chegou um momento ali, depois de formado, e é normal ter dúvida depois de formado também, tá, gente? Não acho que a vida depois de formado ou depois de estar na universidade não tem dúvida. Vai ter sempre dúvida, ainda bem, né? Mas depois de formado, eu estava na Caógic e eu tinha a opção de, na minha cabeça, ir para uma startup, que era o Nubank, ou ir trabalhar lá na AWS, na Alemanha, estava com muita vontade de voltar para a Alemanha, ou fazer um mestrado na Alemanha. Acabei, inclusive, referente a uma pergunta anterior, não consegui ser aprovado para o mestrado, porque meu IA não é tão bom assim, tá? E acabei que a opção que eu tinha era a AWS na Alemanha e o Nubank. Eu acabei recebendo a offer do Nubank antes e resolvi vir para o Nubank. Eu acho que foi um grande acerto, né? Às vezes a gente não sabe muito bem o que está fazendo, mas tem uma intuiçãozinha, algo assim, que puxa a gente. E eu já estava formado, trabalhando na Caordic, e quando surgiu a oportunidade de ir para o Nubank, eu fiz o processo seletivo todo online, né? Vocês já estão mais acostumados agora com online, porque já estão aí um ano de pandemia e tudo mais, mas a gente não estava tão acostumado com isso na época. E aí eu lembro do Edward, o CTO, né, fazendo a offer para mim via Skype, eu falando, não, velho, tá maluco, eu não vou nessa empresa aí, não. Não sei nem se existe, pô. Tu acha que eu vou sair de Floripa para ir para São Paulo para uma empresa que eu não sei nem se é de verdade? De tão pequeno que era o Nubank, né? E aí eu consegui pagar um voo lá para ir conhecer o escritório, tomar um cafezinho com o Davi, que é o CEO, falei com o Ed, almocei com a equipe toda de engenharia do Nubank, né? Umas 20 pessoas na época, hoje tem 700. E, pô, falei, não, é isso que eu quero para mim, é para lá que eu vou. Então, é normal ter dúvidas, sim, e tem que ir, tá sempre buscando o seu caminho, né? Buscando as oportunidades que existem. Pode ser bom já ter uma intenção de para onde você quer ir, não me leva a mal de tipo, quem não tem dúvida tá errado. Mas seja cético com você mesmo, né? Você realmente sabe o suficiente para ter tanta certeza assim? E vai aprendendo e vai aberto e vai se adaptando. Outra coisa, durante a graduação, os teus estágios foram, a maioria, voltados para programação ou foi bem grande de funções que tu fez? A AutoJoom, eu fui gerente de projetos na AutoJoom, aprendi um monte de Balance Scorecard, BSC, PMBOK, um monte de coisa que me é útil até hoje, análise SWOT, coisa que eu aprendi bem na época. De vez em quando eu puxo uma dinâmica dessa com o time ou algum dos princípios. Dentro da parte de estágio, por assim dizer, eu diria que a maior parte dos meus estágios ele foi numa área que a automação é muito forte, que é um intermediário do software e hardware, né? Então, bastante coisa de telefonia, eu trabalhei na Cianet, de redes, na Digitro também, só que daí na Digitro eu fazia coisas baixo nível em C, no VoIP Proxy, e também fazia coisas mais no middleware, assim, na comunicação do front-end com o banco de dados, ali Python, mas, debugava RTP, SIP, um monte de protocolo chato pra caramba ali com L-Shark, que, sei lá, hoje em dia me é útil ter feito aquilo pelo modelo de pensar e o processo, mas eu não vou lembrar dos detalhes que eu sabia naquela época, quão profundamente conheço esses protocolos. Também me ajudou muito o meu TCC, que foi na área de metrologia lá na Alemanha, o PFC, né? Que era basicamente programar em MATLAB, mas com uma biblioteca de imagens para juntar várias fotos de um microscópio confocal
de um probe sintético, de uma máquina de medição por coordenada, que tem um raio nominal de 1,5 milímetros, e se você remonta a topografia dessa esfera, você consegue fazer com que a medição ali seja muito mais precisa. É tipo uma coisa super específica, por assim dizer, mas que é bem nesse intermediário da categoria, né, de o mundo físico com o software, né? Então, acho que uma das forças que a automação, por assim dizer, tem é que ela te prepara mais do que alguns outros cursos, como, por exemplo, sistemas da informação, ciências da computação, para ver o mundo mais embarcado, para ver a vida real, para entender os processos da vida real e não só os processos de computação. Então, eu acho que sim, eu fiz a carreira indo mais para a parte de programação, mas uma programação que é diferente de uma programação que talvez outras pessoas mais do mundo de sistemas ou ciência da computação fariam. Entendi. Obrigado. Ampliou bastante a visão que eu tinha de automação nessa questão da visão geral, não só específico, por exemplo, em ciência de automação, essas coisas. Sim, pô, automação é muito massa. Sou fã. Aí a próxima pergunta, acho que já foi meio que respondida, é se você já fez parte de alguma atividade extra-acadêmica, como centro acadêmico, DCE, empresa júnior, PET, NEL, e em que função e o que te ajudou no mercado? Acho que já... A parte de AutoJun, acho que já respondi ali, mas eu fiz parte do CA também, né? Fiz parte do centro acadêmico, nem lembro de que época que era, eu não tinha nenhum cargo especificamente formal lá, mas eu estava junto, né? Ajudando a organizar e fazendo evento e puxando coisa. E acho que o centro acadêmico, ele é difícil de dizer o que ele especificamente me ajudou, né? Mas eu lembro que o centro acadêmico tinha diversas funções de organizar coisas grandes, né? Tinha o GECA para organizar, que é os Jogos da Engenharia de Controle e Automação, que é eu não sei se ainda tem hoje, deve ter, mas eram jogos de todas as turmas de automação, né? E jogavam diversos jogos ao longo de, às vezes, uma semana, 2 semanas, às vezes 2 dias. Então tinha que organizar muita coisa. Tinha organização, sei lá, de cervejadas e outras coisas, que é organização, querendo ou não. Uma das coisas que é muito verdade, né? A organização de um linguição da automação não é para amadores, não é fácil montar um evento desse tipo com a qualidade que tem. Então, é trabalho, pô. Tem empresas que vêm fazendo eventos, né? Então, isso tudo, essa visão de organização, de ter disciplina, de entender o todo, de não deixar ponta solta, né? Ajuda muito. Entendi. Já participou de muitos linguições? Pô, total. Eu fiz o primeiro linguição da Europa. Na Europa? Como que foi essa? Pô, vieram pessoas de muitos países diferentes, umas 150 pessoas na época. Eu não podia ficar um ano sem linguição, né? Daí eu e o Hoffman da 82 a gente puxou para organizar. E, pô, foi épico o evento, assim, sem palavras. Que da hora. Palavras. Da hora. Pode falar a próxima também, Mike. Tá. Se durante a graduação existe algo que se arrepende nessa época, e se tem algo que tu se orgulha, que tu fala, isso foi um marco que vai ficar na minha vida. Olha, eu acho que eu puxaria algumas atividades extra antes, sendo bem sincero, e provavelmente eu teria me dedicado um pouco mais para estudar algumas coisas que, sendo super honesto, eu estudei só para passar, assim. E eu teria estudado mais para guardar esse conhecimento, porque é um conhecimento que muitas vezes eu sinto falta aqui. À medida que o tempo passa, tem uma coisa importante que eu penso, poderia modelar isso com aquele negócio lá. E, claro, que a gente aprende a estudar, aprende a pegar referência e consegue usar depois, mas é uma coisa que eu teria feito a mais, assim, teria estudado um pouco mais para ter o conhecimento. Hoje, mais maduro, né, do que na época, eu teria feito isso. Uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, é de
ter conseguido fazer muitas coisas além do curso na época da faculdade, né? Autojum, estágios, centro acadêmico, bandas e, enfim, várias coisas assim que acho que foram muito boas para mim, pessoalmente, profissionalmente falando, assim, de não limitar a minha experiência na universidade às matérias do curso. Entendi. Tá, eu vou seguir para a próxima pergunta. Acho que já foi meio respondido, mas qual que foi a sua trajetória após sair da faculdade? Na verdade, quando eu saí da faculdade, digamos assim, eu já estava fazendo estágio na Caodic, eu fui efetivado lá. Inclusive, eu falei do Joãozinho, que era o fundador, o João Bernat. O meu chefe na Caodic, o Ivan Linhares, também é formado em automação. Just for the record. E continuei trabalhando lá, foi muito bacana, aprendi muitas coisas de cloud, monitoramento, web, que eu não fazia ideia, porque eu estava com viés de programação muito mais para o mundo do hardware, então isso me ajudou a me complementar bem. E em seguida eu fui para o Nubank, eu fui para o Nubank como engenheiro de software em novembro de 2015, e aí do Nubank, enfim, virei tech lead, que era líder técnico, né? Depois gerente de tecnologia, depois sei lá, o gerente middle manager, que a gente chama lá de end manager, que seria líder de líderes. Hoje eu estou como diretor, líder de líderes, sei lá. E tem um monte de gente, uma equipe gigante, um monte de coisa para fazer, para cuidar. E eu continuo me mantenho, né? O time que eu lidero chama Foundation. A gente é um time com viés muito técnico, né? De continuous integration, continuous delivery, infraestrutura, cloud, bibliotecas, automação e muitas coisas, arquitetura. Enfim, se eu começar a falar do lado do Nubank, também daqui a pouco eu não paro. Então, é mais ou menos isso. Ok. Da próxima pergunta é dos conhecimentos que você usa hoje, qual que é a porcentagem que vem da faculdade, do mercado de trabalho e da dedicação pessoal? Bom, acho que a faculdade, ela me ensinou mais comportamentos, disciplina e capabilities, skills que outras faculdades eu não vejo ensinarem. Sendo mais concreto, eu acho que a automação ajuda a ver o mundo de uma perspectiva mais macro, mas entender muito bem que os detalhes são muito importantes e saber navegar o alto nível e o baixo nível, o macro e o micro, seja ele em relação a um domínio, seja em relação a um escopo ou a um período de tempo. Faz com que as pessoas que se formam na automação tenham um viés muito forte de conseguir entender muito bem o detalhe do micro, da flag, do kernel, para otimizar a performance, não sei o quê, e entender como montar uma estratégia, uma organização, como uma arquitetura se reflete num time, então essa visão sistêmica de como as coisas se realimentam e funcionam, é algo que eu não consigo nem compor qual o percentual disso faz parte do meu trabalho, porque é uma coisa tão core, porque todo o resto que eu tenho de conhecimento, sei lá, de modelos, de ferramentas, de linguagem de programação, acaba que está, do meu ponto de vista, montado em cima desse core de como entender o mundo, né? Então, eu diria que não é uma porcentagem que é separada, mas uma coisa em cima da outra, né? Elas têm um grande overlap. Legal. Bom saber que foi bem fundamental. Tipo, sei lá, ficar fazendo convolução, sabe? Vocês vão sofrer com isso ainda. Aí é tipo uma operação matemática, você fica, sei lá, 5 páginas fazendo conta, entendeu? E você tem que prestar muita atenção no detalhe. Depois você está lá vendo integração de sistemas corporativos, você está pensando em modelos, sistemas, eventos discretos, tem muita coisa que você aprende o detalhe do detalhe da lógica, muita coisa muito micro e também muita coisa muito macro e sabe conectar isso tudo. Uhum. Entendi, então. E agora... Eu tinha dito que tu tem uma equipe de 60 pessoas, né?
A faculdade, assim, em algum período da faculdade te ajudou por exemplo, com a parte de comunicação, de expressar tuas ideias para mais pessoas, porque acho que isso é algo bem importante, né? É bem importante. Eu não sei dizer, né, essa resposta. Eu Ou se tu estaria meio que- mentindo se eu soubesse. Eu posso chutar, assim, mas eu acho que ajuda, mas eu não sei articular muito bem como. Uhum. Entendi. Agora eu posso ir para a última questão? Queria fechar essa entrevista aí perguntando para você se existe alguma coisa que a gente esqueceu de te perguntar e que tu acha que ia ser bem importante tu avisar para os alunos compartilhar com a gente, sabe? Com os alunos de engenharia de controle de automação. Não, acho que mensagem, não acho que esqueceram de perguntar nada, mas eu posso dar meio que uma mensagem geral, assim, que eu acho que pode ajudar. Não ter medo aí de se expor e de tentar coisas. As falhas, elas são muito bem-vindas, a gente aprende quando erra, desde que a gente faça uma reflexão, né, quando encontra algum desafio, algum problema. Tentem fazer coisas, reflitam, busquem benchmarks, busquem pessoas, busquem referências, busquem pessoas que possam, dentro da faculdade, fora da faculdade, apoiar vocês na carreira de vocês. E pensem bastante o que querem para a vida, né? Porque eu estou falando aqui de muitas coisas que eu, Renan, vivi em outro momento, em outra época, o que eu me tornei hoje. E eu não acredito que o objetivo de ninguém aí que eu estou conversando deve ser virar o Renan de jeito nenhum. Você tem que virar o Mike, você tem que virar o Michael, você tem que virar o Juan, ou seja lá qual que é o seu nome aí, que você que está assistindo. Você tem que virar você do futuro, né? E você tem coisas únicas do seu contexto, da sua personalidade, e que você tem que se conhecer muito para saber o que você quer, no que você é bom. E, enfim, não tentem seguir o que outras pessoas fizeram cegamente. Sejam muito intencionais no que vocês querem para vocês. Muito obrigado, Renan. Foi tudo. Não pense que alguma palavra que tu disse perdeu, véio. Foi perdida. Eu prestei atenção e eu aposto que todo mundo está assistindo também prestou muita atenção no que tu disse. Tudo que tu deu, todas as dicas eu achei muito útil, eu também achei muito engraçado. Vou com certeza utilizar o método do sushi com os meus amigos. O método de tortura do sushi. Tá aqui o vídeo. Muito obrigado, Renan. Foi muito legal a entrevista. Tirou bastante das dúvidas que eu tinha, se não todas as dúvidas aí que eu tinha na minha cabeça agora. Aposto que mais. No vídeo ainda mostra as especificações do que foi usado. Isso aí, esse vídeo ele foi gravado com época que celular com câmera não era tão avançado, né? Então tem alguns pixels ali, um pixel é japonês, outro sou eu. E foi editado com o Windows Movie Maker, então vocês devem reconhecer. O Movie Maker é antigão. Muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado, Renan. Foi bem legal a entrevista, foi bem divertida, também bem informativa. Que bom, gente. Fico feliz. Obrigado. Tchau aí, então. Para finalizar? Uhum. Tá, só antes de finalizar, só queria agradecer para o Renan de novo. Como o Juan falou, ele esclareceu bastante dúvida que tinha com relação tanto ao curso quanto ao que vem depois, o mercado de trabalho, a questão dos estágios. Tipo, eram coisas que eu já pensava, mas com o Renan falando é uma coisa totalmente diferente. E também é isso. É bem complicado, tipo, juntar e... Enfim, só tenho a agradecer, Renan. Muito obrigado, cara. Pela sua presença, por... Enfim, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Terminei de gravar aqui. Vou terminar a gravação aqui.